Bom dia, meus caros alunos. Estamos iniciando a semana 5 do PET volume 2 e nós vamos ver as leis de Newton. Vamos começar pela primeira lei de Newton, ou princípio da inércia. O que quer dizer isso? Bom, olha, essa lei de Newton diz o seguinte, olha, se um corpo está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento retilíneo uniforme. Se um corpo está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Isso é uma tendência natural do corpo, tá certo? Então nós temos aqui, olha, se a resultante das forças que agem no corpo, ela é igual a zero, então, se um corpo está em movimento, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Se ele está em repouso, a tendência dele é continuar em repouso, a não ser que atue sobre ele uma força externa, mudando esse estado de equilíbrio estático ou dinâmico. Como assim? Bom, vou dar um exemplo para vocês. Você está dentro de um automóvel. O automóvel está a 72 km por hora, por exemplo, né? 20 metros por segundo. De repente, esse carro para. Olha, todos os pontos, todos os corpos que estão dentro do automóvel estão com a mesma velocidade do automóvel. Quando o automóvel para, a tendência daqueles corpos é continuar com a velocidade que eles estão. Então, olha, quando um automóvel para, se ele está com uma velocidade de 72 km por hora, o corpo, ele tende a ficar em repouso, certo? Muita gente fala errado, que o corpo é lançado para frente. Não, o carro parou, o corpo estava com a velocidade de 72 km por hora. Então a tendência dele é continuar com a velocidade de 72 km por hora. A não ser que uma força externa atue sobre ele, mantendo ele em repouso no automóvel, que é o caso do cinto de segurança, que é uma força externa que não permite que o corpo mantenha a velocidade que tinha antes, tá certo? Então, o corpo, a tendência dele é continuar em repouso. O automóvel vai fazer uma curva, certo? Bom, se você está sentado lá dentro do automóvel, a tua tendência é continuar no movimento retilíneo. O automóvel faz a curva, certo? O que acontece com o seu corpo? É projetado para o lado, certo? Porque a sua tendência era ficar em repouso ali, mantendo em linha reta. Então, o carro vira, o seu corpo tende a seguir em linha reta. Então, a tendência do seu corpo é seguir em linha reta, tá certo? Entenderam isso aí, gente? Bom, vou dar um exemplo aqui para vocês, olha, muito simplesinho, mas para vocês terem uma ideia, ó. Eu tenho aqui um ônibus, né? Tem um sujeitinho aqui que está em pé dentro do ônibus e não está segurando em nada, certo? Na hora que o ônibus dá arrancada, ele começa o movimento, o que vai acontecer com essa pessoa aqui? Ela vai ser projetada para trás? Não, ela vai tender a ficar no lugar onde ela estava, certo? Então ocorre um desequilíbrio dela. Por quê? Porque o ônibus entrou em movimento e ela estava em repouso em relação ao ônibus, tá certo? Só que vai ter um desequilíbrio dela, porque ela estava em repouso em relação ao ônibus, tá certo? Então, em relação ao solo, também ela estava em repouso. Então, a tendência dela era permanecer ali. Então, o corpo dá a impressão de que ele é lançado para trás. Não, ele perde o equilíbrio, porque a tendência dele era permanecer naquele lugar. Tá certo, gente? Ó, essa lei de Newton é muito importante, certo? Fora daqui, olha, um corpo, né? A tendência dele é permanecer em seu estado de repouso, né? Ou de movimento retilíneo
uniforme, né? Se a resultante das forças que agem sobre ele é nula. Olha, essa lei que permitiu as pesquisas espaciais, porque olha, quando um foguete sai da atmosfera, até ele sair do campo gravitacional, né? Ele vai queimando combustível ali até sair. Quando ele entra no vácuo, a velocidade que ele entrou vai permanecer aquela durante todo o tempo. Tá certo, gente? Por quê? No vácuo não tem forças que vão atuar contra o movimento da nave, tá certo? E lá não tem onde abastecer, então ele pode andar ali milhões e milhões de quilômetros, tá certo, gente? Isso é importante, né? Aí quando ele vai descer lá na Lua, por exemplo, né? Aí que ele vai acionar as engrenagens novamente. Certinho, pessoal? Então as pesquisas espaciais é baseada nesse princípio da inércia, tá certo? Porque no vácuo não tem força contrária ao movimento das espaçonaves. Então tá aqui um resuminho para vocês, olha. Se a força resultante que atua sobre um corpo for igual a zero, o corpo pode estar em movimento retilíneo uniforme, com velocidade diferente de zero, ou ele pode estar em repouso, com velocidade igual a zero. Ó, tira um print aí. Vamos dar uma estudadinha nisso aí, vamos passar para outra parte. Bom, vamos lá para a terceira lei de Newton. Vem a segunda, nós vamos estudar depois, tá certo? Olha, importante isso aqui. As forças na natureza, elas andam aos pares, porque para cada ação existe uma reação. Se você aplica uma força em um corpo, esse corpo reage a esta força com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Tá aqui o enunciado, olha. Quando um corpo exerce uma força sobre outro corpo, este exerce uma força de mesmo módulo, quer dizer, mesma intensidade, mesma direção e de sentidos opostos. Um exemplo aqui. O jogador dá um chute na bola, tá certo? Então ele exerce a ação, tá certo? E a bola exerce sobre o pé do jogador uma reação. Reação, tá certo? Com a mesma intensidade. Ele deu um chute na bola, a bola deu uma bolada no pé dele. No ponto de vista da física, não tem vencedor de MMA, porque um tanto bate quanto apanha, tá certo? Por que tem um vencedor? Porque ele resistiu, mas e ficou em pé. Mas tanto bate como apanha, porque ele dá um soco no cara, o cara dá um soco nele também com a mesma intensidade. Então, esse é o princípio da ação e reação, terceira lei de Newton, tá certo? Bom, olha, por que os pássaros voam, né? Os pássaros voam porque eles batem as asas, ele empurra o ar, né? E é impulsionado para frente. Super-homem, por que ele voa? Não existe na física um conceito para o super-homem voar, certo? Ele não recebe reação de nenhum movimento dele, tá certo? Agora, olha, um foguete sai do espaço porque quando, tá lá o foguete, né? Quando ele queima o combustível, na explosão aqui do combustível, o combustível impulsiona ele para frente, enquanto o ar quente está saindo para trás. É igual a bexiga de ar, né? As bexigas de ar, elas estão cheias, né? O ar comprimido ali dentro, ao soltar a bexiga, o ar sai e empurra a bexiga em sentido oposto. Essa é a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Nós vamos ver as aplicações.